Shalom, princesas lindas e amadas do nosso Deus, mulheres de joelhos, como que você está? Tá tudo bem com você? Como que tá seu coraçãozinho hoje? Sei que nós passamos por lutas, passamos por dificuldades. Muitas vezes culpamos o Senhor, muitas vezes chegamos já numa maturidade que entendemos que faz parte de um processo de Deus nas nossas vidas, faz parte de um crescimento de Deus em nós, faz parte de um amadurecimento de Deus em nós. Eu tenho certeza que nesses momentos que a gente tem, desde janeiro, do início desse ano, buscado a palavra de Deus, você, como eu, tem amadurecido na presença do Senhor, tem crescido na presença do Senhor, tem conseguido com mais maturidade passar pelas lutas, passar pelas dificuldades, sabendo que o Senhor é conosco, buscando em Deus, aprendendo em Deus, praticando a palavra que a gente tem aprendido cada dia, porque tem sido diário o ensino de Deus para as nossas vidas, amém? E a partir de ontem, nós começamos a ler o livro de Romanos. Eu tenho certeza que no livro de Atos o Espírito Santo já aqueceu o seu coração. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo de Deus, que você não se canse de clamar por isso. Mas que você possa todos os dias buscar mesmo, Espírito Santo de Deus, eu quero ter essas experiências que os apóstolos tiveram. Eu quero ser aquecida pelo teu Espírito Santo, porque é o Espírito Santo em nós que faz a diferença. É o Espírito Santo em nós que nos dá força para prosseguir, para cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. E desde ontem nós começamos com o livro de Romanos. Um livro, uma carta linda, né? De Paulo também, aos romanos, ali, aos cristãos de Roma. E esses cristãos de Roma eram judeus e também já eram gentios. Porque como a gente tem aprendido em Atos, né? A palavra não foi só anunciada para os judeus, mas ela se estendeu também para os gentios. E nesse livro, Paulo ele fala muito sobre a vida de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, sobre viver a palavra de Deus nas nossas vidas, amém? E eu quero hoje, com Romanos 2, compartilhar um pouco mais com você desse conhecimento da palavra de Deus, mas eu quero primeiro orar para que o Espírito Santo toque no seu coração e no meu e nos conduza à verdade que é a palavra dele, amém? Paizinho, obrigado pela tua palavra, obrigado por mais uma exposição bíblica, obrigado pelo teu amor, obrigado porque a tua palavra não volta vazia, obrigado pela tua perfeição em nós, que é a tua palavra, que nos traz maturidade. Enche-nos de ti, Espírito Santo, nos conduza, fala conosco, muda a nossa história, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém? Aqui Paulo ele começa a dizer que, ó, irmão, se você julga alguém ou não, não tem desculpa não, porque já foi dito anteriormente, como a gente já leu em Mateus, a gente já leu em Lucas, que da mesma forma que eu vou julgar, eu também serei julgado. Então a gente precisa ter muito cuidado nisso, né? De julgar as pessoas nas suas atitudes, nas suas palavras, porque muitas vezes a gente olha ou aponta um erro de outra pessoa e a gente não olha para os nossos erros, vê que também nós temos muitos erros e às vezes até parecidos com aquelas pessoas que nós julgamos, né? E aqui o Espírito Santo ele vai movendo de uma forma tão linda, falando sobre o juízo de Deus. Que assim, vai chegar um dia do juízo de Deus. E muitas vezes nós vamos vivendo de uma mentira do evangelho. A gente não pratica a palavra de Deus. A gente anda, como está no versículo 5, com uma dureza e um coração impenitente. Ou seja, um coração que não mostra arrependimento. E aqui a palavra diz que a ira de Deus virá no dia do juízo. Muitas vezes nós vamos vivendo um evangelho, uma vida com Deus, achando que, não, quando eu estiver velhinha eu vou consertar. Quando eu estiver velhinha eu vou assumir um compromisso com Deus. Mas quem disse que nós vamos chegar lá? E por mais que tudo que pratiquemos hoje aqui na terra, em vida, a gente tem costume de dizer, uma hora a conta vai chegar. Você pode ir ali no restaurante comer o que você quiser, mas uma hora a conta chega. E na hora que a conta chegar, será que nós estaremos aptas para pagar essa conta? Preparadas para pagar essa conta? Porque esse versículo, esse capítulo 2 fala muito sobre isso. O juízo de Deus virá. A mão de Deus virá. E muitos vão vivendo um evangelho, né, que vai praticando, brincando com as coisas do Senhor. Ó, aqui fala no versículo 6, ele retribuirá a cada um segundo o seu procedimento.
A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procurando glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade, à palavra de Deus, e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu como ao grego. Porque muitos ali acreditavam que essa justiça, essa mão de Deus, esse juízo de Deus viria somente para os judeus, mas não. Virão para todos aqueles que se dizem ser cristãos, aqueles que pregam o evangelho. É lindo que a palavra de Deus, ela fala assim, ó, glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Ao judeu primeiro e também ao grego, porque com Deus não há acepção de pessoas. Se você diz que vive a palavra, se você tem buscado a palavra, praticado a palavra, o juízo virá para todos nós, para mim e para você, princesa. E o que nós temos feito? Será que a gente só tem pregado, anunciado a palavra, falado como que as outras pessoas têm que viver e a gente não tem vivido de acordo com aquilo que nós pregamos? De acordo com aquilo que nós ministramos através da palavra de Deus? Aqui fala assim, ó, se porém tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que as guias dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestres de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. Aqui estava porque os judeus conheciam a lei. Os judeus conheciam a Torá, o Pentateuco muito bem. Os gentios não. Então, aqui é como se os judeus se achassem mais importantes. Olha, eu estou baseado na lei, eu me glorio em Deus porque eu conheço a lei, eu sei ela de Gênesis, Apocalipse, eu falo muito bem dela, eu prego muito bem dela, mas não é isso que o Senhor está questionando. Não é essa a preocupação do nosso Deus, não é isso que acontecerá no dia do juízo final. Porque aqui, ó, na mesma hora da sequência nesse que eu li, né? Aquele que é luz para os cegos, que conhece a lei, né? Que se acha luz ali nas trevas. Aí no 21 diz, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas, não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e comete? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? No sentido assim, olha, eu conheço a lei, eu conheço a palavra, olha, tá tudo aqui. Mas tá aqui, não tá? Tá aqui na realidade, né? Não tá aqui no coração. Você conhece a lei, mas desonra a Deus pela transgressão da lei. O que adianta conhecer a lei? Deus, ele não se interessa na teoria, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra sem o Espírito Santo de Deus não faz sentido, não traz mudança nas nossas vidas. A lei, para eu estar aqui ministrando para vocês, falando muito bonito para vocês, ali em 10, 15 minutos, é lindo. Mas se eu não pratico aquilo, ou busco praticar aquilo que eu tenho ministrado, de que adianta? O Senhor vai olhar para mim como sepulcro caiado, que sai só palavras, letras em vão, mas que não traz a mudança na minha vida. Aí que fala no 24, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre gentios por vossa causa. Trazendo para o nosso dia de hoje, quantas pessoas ao nosso redor. E muitas vezes nós mesmos temos envergonhado o evangelho. Porque dizemos que somos cristãs, dizemos que temos uma santidade, dizemos que um dia nos convertemos, dizemos que um dia Jesus nos libertou e a nossa vida envergonha o Evangelho de Cristo, envergonha o Senhor. Como aqui diz um versículo, o nome de Deus é blasfemado. Misericórdia para as nossas vidas. Que nessa hora possamos despertar como tem sido a nossa vida para pregar o evangelho, porque teoria e falar é muito fácil. É só você fazer um curso, uma faculdade de teologia, decorar alguns versículos.
Mas viver, eu acho que Deus nos dá certos processos para vivermos, certas provas para vivermos, para ver se de fato aquilo que nós pregamos nós vivemos. Para ver se de fato aquilo que nós ensinamos para os outros ou falamos muito bonito é aquilo que nós vivemos. Sabe por quê? Porque só as provas mostrarão se aquilo que nós pregamos nós de fato vivemos. Isso em todos os aspectos. E o Senhor nos chama hoje para começarmos a viver aquilo que nós pregamos. A viver o evangelho do reino de Deus, o reino dos céus, o evangelho de Cristo. Chega em nome de Jesus, do nome de Deus ser blasfemado. Chega em nome de Jesus as pessoas olharem para nós e dizerem: ser cristão daquele jeito, melhor ficar no mundo. Porque há muitos cristãos, há muitas princesas que têm envergonhado o evangelho, que têm impedido muitas pessoas de quererem estar na igreja, de serem cristãs. Não a nós, em nome de Jesus. Que hoje sejam dado um basta nas nossas vidas e que a gente assuma diante de Deus uma responsabilidade de mudança, de santidade, de viver o evangelho, de viver a palavra de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui fala assim: porém, judeu é aquele que o é interiormente. Porque aqui estava questionando Paulo sobre a circuncisão. Pela lei tem que fazer circuncisão, mas e agora os gentios precisam então se circuncidar? Não há essa necessidade agora, né? E aí Paulo ele termina no 29 falando isso: porém judeu é aquele que o é interiormente. E a circuncisão aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. A pureza, a santidade, o arrependimento que Deus quer de nós é aqui, do coração, em espírito, em verdade. Não de letra, não para um louvor que é para os homens. Prega muito bem, canta um louvor, olha, aquela ali, mas quando Deus olha, não se agrada da nossa vida, não se agrada da nossa adoração. Como que temos andado? Hoje é um dia de reflexão. Hoje é um dia de olharmos para dentro de nós e darmos um basta de viver um evangelho da boca para fora. Mas que seja uma pureza, um arrependimento genuíno daqui, do coração, amém? Nós precisamos muito do Senhor. E nós precisamos começar a viver esse evangelho verdadeiro, genuíno. Em nome de Jesus, amém? E o Espírito Santo, que nós aprendemos no livro de Atos dos Apóstolos, que pode encher minha vida e sua vida, que vai nos ajudar. Em nome de Jesus, amém? Pai, obrigado pela essa palavra dura, mas verdadeira. Que teu Espírito possa tocar os nossos corações. E que de fato haja em nós uma mudança genuína, eterna e verdadeira. Abençoa a vida de cada princesa, de cada mulher de joelho que me escuta agora. Sua vida, casamento, família, vida dos seus filhos. E que de fato possamos, a partir de hoje, viver uma vida contigo genuína, de santidade, em espírito e em verdade, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Um beijo no seu coração. Fica na paz. E até o próximo vídeo.